Olá, estamos começando mais um vídeo sobre bases bíblicas e teológicas do ministério. No vídeo anterior, nós tivemos uma boa parte do desenvolvimento, do entendimento daquilo que é o ministério pastoral nos dias atuais. E também que está conectado ao vídeo anterior sobre a ação do Espírito Santo sobre cada ministério. E a dedicação ao ministério pastoral é exatamente nesses dois vídeos, né, no anterior e nesse, é exatamente sobre a atividade que é esperada de cada ministro formado e ministro que tenha compreensão e entendimento das coisas que ele precisa fazer na igreja. Para que a gente possa caminhar um pouco mais, né, eu vou compartilhar com vocês, né, a nossa tela e que você possa realmente aproveitar esse tempo de entendimento das coisas que o Senhor tem para nós sobre o ministério pastoral, né, as suas atividades e assim por diante. Você deve se recordar que nós paramos nessa tela onde explicamos e conversamos sobre a questão da autoridade pastoral. Essa autoridade pastoral, ela é delegada por Cristo. Nós temos isso, devemos falar em nome dele. É isso que nós aprendemos. E para isso, então, somos embaixadores de Cristo. Então, quando Paulo fala isso, ele está dizendo, olha, eu estou aqui e tenho autorização para falar em nome de Cristo. E ele me deu essa autorização. Em outras palavras, seria como eu tenho uma procuração para falar de Jesus. E agora estou, então, aqui falando sobre Jesus Cristo. Então, vamos em diante, né? Dentro da ideia do ministério o samaritano, por exemplo, o ministério samaritano que a gente conhece, que Jesus fala sobre isso, né? A alma do pastor, como isso acontece. Lucas 10, de 25 a 35. Como seria essa ideia de compreender um pouco sobre o ministério samaritano. Assim, né, a autenticidade do ministério pastoral depende de um sentimento samaritano. Sim, é isso que eu preciso entender. Depende disso. E como é isso, né? Ministério da aproximação. Chegou perto dele. Você olha o texto lá que falamos de Lucas e vai examinar. O ministério da aproximação, ele está me dizendo assim, chegou perto dele. Quer dizer, para ver uma pessoa na situação que se encontra no atual momento em que ela está, eu preciso chegar perto da pessoa. Não dá para lidar com distância, não dá para fazer isso de outra maneira, de outra forma. Também, né, o sacerdote e o levita, né, que temos nessa ideia desse ministério, é que o sacerdote e o levita passaram de largo. Quer dizer, aqueles que estão envolvidos com ministérios, né, do modo geral, chamamos de levita, e o sacerdote também, aquele que tem um ministério bem específico, eles passaram longe do samaritano. Eles olharam, viram de longe e foram embora, não se importaram com aquilo, não tiveram compaixão. Então, como é que pode ser desenvolvido isso? Eu tenho que entender que no meu ministério eu tenho que ter compaixão, e essa ideia da compaixão está ligada intimamente a esse ministério que chamamos de samaritano. A pessoa vale mais do que os comentários e o que eles vão dizer. Então, a pessoa vale muito mais do que isso. Que você possa entender essas coisas. O valor das pessoas não está relacionado ao comentário, né? O que eles vão dizer, a sua atitude, o que você faz. Não, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não está relacionado a isso, mas sim relacionado ao atendimento. A pessoa vale mais do que qualquer coisa. Temos que colocar na nossa cabeça, na nossa mente, que o ser humano vale mais do que breves comentários, ou respostas, ou pesquisas, ou questões, ou qualquer coisa. O ser humano vale muito mais que isso.
O pastorado sem barreiras e sem preconceito. Não é porque uma pessoa tem uma cor diferente, ou que ela é uma pessoa diferente, ou que essa pessoa tenha uma língua diferente, ou que ela viva de forma diferente, que tenha cultura diferente. Não importa. O pastorado é sem barreiras e sem preconceitos. Você está lidando com o ser humano, o ser que foi criado por Deus. E se você está fazendo isso, não pode ter preconceito. Não pode querer atender aos que têm dinheiro primeiro e os que são pobres depois. Não pode fazer isso. Você tem que fazer à medida das necessidades. Que você possa compreender isso. Eu não posso fazer, de maneira nenhuma, acepção de pessoas. Não posso fazer nada com relação a isso. E que isso seja, de alguma maneira, entendido isso por você. Porque se não conseguimos entender essas coisas, o nosso ministério vai ficar muito fraco e não vai se desenvolver. Então, não posso ter preconceito. Né? Também nós somos mais próximos quando trocamos o gabinete pelas casas. Né? Eu sei que muitas pessoas trabalham no gabinete, o gabinete realmente é um local de trabalho, mas quando nós visitamos as pessoas, o valor disso é muito maior. Né? E você precisa descobrir isso, que a visita pastoral ela é algo importante, não está fora de moda, porque as pessoas precisam e necessitam disso. Não importa o momento, estou no século XXI, não se faz mais isso. As visitas precisam continuar sendo feitas. Está certo que vivemos um tempo diferente, eu tenho procurado falar isso, mas o tempo diferente não isenta a necessidade. Entende? Então, eu tenho que agir de alguma maneira que eu consiga fazer isso com as pessoas. É fundamental isso e preciso entender assim. Nós somos mais próximos quando nós trocamos, deixamos de ficar no escritório ou no gabinete, né, e agimos com visitas às pessoas. Né? Às vezes, nesse tempo, uma mera mensagem de WhatsApp para a pessoa falando alguma coisa já é suficiente. Então, medite nisso, né? Vamos seguir em frente, né? O Ministério de Aproximação, ele viu a pessoa. Pensa um pouco nisso. Quantas vezes você já viu uma necessidade? E quantas vezes você viu a necessidade e agiu? Fez alguma coisa? Então, avalie, né? Faça uma autoanálise das suas atitudes, da sua ação e veja se você tem esse ministério da aproximação, né? Dentro do ministério samaritano, da ideia do samaritano, né? Veja se você viu, você vê a pessoa com necessidade, você faz alguma coisa ou você simplesmente ignora aquela situação e vai para outra. Então, verifica isso. Quando a gente vê, nós somos obrigados a agir, a tomar uma ação, a fazer uma coisa assim em função daquilo. Né? Precisamos, né? Ele olhou o caído, né? Mas quis ver de perto e depois avaliou as condições. Foi isso que o samaritano, né? Foi isso que o samaritano fez. Então, pense aí você, né? As digitais, por exemplo, das almas são diferentes, né? Se você for pensar assim, caráter e temperamento, só de perto. Tá? Digitais das almas são diferentes. Caráter e temperamento, eu só consigo identificar isso de perto. Realmente, nós só conseguimos agir com essas coisas de forma pessoal. Então, que você possa realmente entender isso, né, e possa ir compreendendo, de maneira que você vá construindo o seu ministério, entendendo as coisas que são importantes e vai colocando nas suas anotações, que são coisas que você vai precisar desenvolver. A ovelha tratada com privacidade, por exemplo, é um tratamento personalizado.
Quando você trata a ovelha dessa forma, dessa maneira, ela recebeu um tratamento que a gente chama hoje de tratamento VIP. Mas esse tratamento, ele tem uma influência muito grande, porque a pessoa se sente viva, se sente ali atendida e observada pelo seu pastor. Então, uma ovelha deve ser tratada com privacidade, deve ser secreta todas as coisas que se falam sobre aquela ovelha. Não pode sair querendo conversar e falar sobre a vida das pessoas. Não podemos fazer isso. Cada pessoa tem que ter um tratamento personalizado. Cada pessoa precisa disso. É preciso investir tempo com a alma dos homens. É preciso. E é preciso andar junto, é preciso estar junto, que você possa pensar isso. Pense aí um pouco sobre essas coisas. E às vezes, muitas vezes, é importante que você se coloque no local da pessoa que está passando pela necessidade. Aí você vai verificar que investir tempo com a alma dos homens é fundamental, porque é você que está passando por aquela situação. Então, costume a colocar o hábito na sua vida, né? O hábito de você, por exemplo, ficar observando e se colocar no lugar daquela pessoa. Como é que você agiria? Como é que você viveria aquilo? Medita sobre isso, avalie sobre isso. Vai ser muito importante o resultado para o desenvolvimento do seu ministério. Um ministério de compaixão. Moveu-se de compaixão. Ele sentiu a dor da pessoa. Ele ficou comovido de ver o estado que aquela pessoa estava, de ter levado a surra, apanhado, seus bens roubados e ele largado lá no chão. Ele estava comovido de ver aquela pessoa naquele estado. Que você, quando ver alguém numa situação, você entenda que um sentimento básico da vida de Jesus é compaixão, é se compadecer da dor do outro, é se compadecer do sofrimento do outro. É necessário, é importante que a gente chegue até esta pessoa para que isso possa ser feito de uma maneira melhor. Então, leve em consideração isso. Compaixão, moveu-se, quer dizer, se encheu de compaixão de ver aquela pessoa no estado que ela estava largada. Então, é importantíssimo, né? Sem amor pelas pessoas, é impossível manter o pastorado. O pastorado, ele está dependente única e exclusivamente do amor que você tem pelo trabalho que você faz. Você precisa amar esse trabalho. Você precisa se sentir bem fazendo esse trabalho. Você precisa gostar disso de tal maneira que quando você está fazendo o seu trabalho, ele é prazeroso. Então, isso precisa acontecer na sua vida para que você seja diferenciado como um pastor. Sem amor é impossível viver um pastorado. Sem amor é difícil alcançar os contrários a nós. Então, as pessoas que são contrárias a você, a única coisa que funciona para trabalhar um relacionamento é uma atitude de amor. Não existe outra. Sem amor é difícil você atingir as pessoas que são chamadas como adversários. Então, entenda isso, né? É algo assim que precisa ser visto. Não somente pregação e administração, mas também compaixão. É de suma necessidade que eu entenda que pregação e administração são importantes, mas se eu não tiver compaixão, eu não tenho amor. O que mostra compaixão é o amor de Cristo dentro de mim. Então, que você matute isso e comece a entender. Se tem dificuldade com isso, comece a orar, a falar com Deus, a buscar nele toda a orientação para que você possa desenvolver um ministério pastoral com a melhor fundamentação bíblica e teológica, base bíblica para todas as coisas que você faz. É o que eu estou compartilhando com você. Né? O ministério do toque, por exemplo. Como é que a gente lida com isso? Atou-lhes as feridas,
Ele estava machucado. Né? Estamos falando do samaritano, ele estava machucado, ele não tinha como fazer, então alguém chegou lá e cuidou dele, né? Atou-lhe as feridas. Então veja, né, esse toque de cuidado das pessoas que precisam é fundamental, sabe? É fundamental a pessoa se sentir cuidada. Então ele foi lá e atou-lhe as feridas, porque era isso que precisava naquele momento. Ele sabia que ele tinha outras necessidades, mas naquele momento eu precisava ter as suas feridas limpas, lavadas e atadas, para que ele pudesse ter a sua recuperação da sua saúde, né? Daqueles ferimentos. Então, em diante, nós temos também o toque fala mais do que as palavras. A sua forma de agir, o seu jeito de chegar perto, a maneira de se comover com aquela situação e estar fazendo alguma coisa, isso demonstra muito mais do que qualquer palavra. Então, quando você se predispõe a ajudar alguém que está numa situação difícil, esse toque vai significar muito para a pessoa que recebe, vai significar muito e precisa ser aprendido, né? Porque nós estamos trabalhando no desenvolvimento do ministério, no desenvolvimento do ministério. E o pastor é aquele que precisa estar preparado para receber a volta de Cristo hoje. Caso ela aconteça, você tem que ter vida nisso. E o seu trabalho, você não pode deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje, né? Estar junto nas derrotas e nos lauréis da vida, né? Muitas pessoas, eles aparecem para comer o churrasco, a picanha, né, na sua casa. Mas quando você foi derrotado por alguma coisa ou por algum momento, as pessoas não fizeram nenhuma ligação. Mas no momento de festa, todo mundo quer comer e beber. Então, o pastor não pode seguir essa linha. O pastor tem que entender que ele, quando a pessoa é derrotada, ele tem que se manifestar na vida da pessoa. Quando a pessoa vai fazer uma festa, vai ter alguma coisa, ele também pode estar ali. Mas é preferível que ele esteja mais nas dificuldades, nas derrotas e nos problemas do que nos lauréis, né? Ele deve estar nos dois, mas a preferência é estar na derrota das ovelhas que ele cuida, porque é isso que vai marcar o seu ministério, é isso que faz um pastor ser divino, ser dirigido por Deus. É isso que faz a diferença. Então, quando você pensa nessas coisas, né, nós somos chamados para ficarmos entre o povo e não acima do povo. O nosso ministério não é para ficar acima, mas o nosso ministério ele é para ficar no meio do povo, não acima, mas no meio do povo. Veja Jesus, Jesus andava sempre no meio do povo, ele estava no meio do povo, a ponto das pessoas não saberem quem ele era, e precisava perguntar para um ou para outro identificar. Por isso é que você veja lá, né, que Judas, a maneira que viu para poder quebrar toda essa situação era chegar e beijá-lo. Então, olha bem para isso, né? Nós temos que pensar nisso aqui. Fomos chamados para ficarmos entre o povo e não acima deles. Viver no meio do povo. É importante isso, né? Ministério de doação, deitando-lhe azeite e vinho. Isso quer dizer o cuidado que ele teve com ele. Ele deu da parte dele, das coisas que ele tinha, para cuidar daquele samaritano que estava ali. Ele não foi pedir, não foi fazer promoção, não foi buscar essas coisas. Ele deu do que ele tinha. Ele compartilhou, ele doou o que ele tinha para ajudar a recuperar aquele samaritano. Então, veja bem, às vezes a gente se envolve com as coisas e não tenho que ficar buscando em um lugar ou outro. O que eu tenho que ter a liberdade para compartilhar com as pessoas e compartilhar de acordo com a necessidade e ter esse coração de um ministério de doação diante das necessidades. Verifica isso, observa isso, né? Vai ser bastante interessante. É um ministério, né, para servo, não para senhores.
Se você quer ser senhor, escolha outra função e não essa pastoral. Mas se você vai ser o ministro do Senhor, esse ministério pastoral, ele é de servo. Ele é de servo. De outra maneira, não é possível desenvolvê-lo. É uma atitude, né? É uma atitude que entendemos como a atividade que não troca o ministério pelo monestério. É, é. Muitas pessoas estão relacionadas com o monestério, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Então, se eu fizer algo aqui, eu vou receber. Se eu não fizer, eu não vou receber. Então, qual é o seu entendimento? Você faz sem receber? Você tem esse tipo de atitude? A gente tem que entender a lógica da vida, tem que entender as coisas que acontecem. Então, é uma atividade que não troca esse ministério por qualquer outra coisa. A pessoa faz o que precisa ser feito. Então, depois, ele fica para receber os seus cuidados do Deus Todo-Poderoso. Muito bem. Azeite. O que quer dizer o azeite? O azeite é o aconselhamento que cura. Azeite é o aconselhamento que cura, gente. A vida da pessoa receber um azeite, quer dizer, ela teve uma renovação, o aconselhamento fez algo que curou a vida dela, ela teve um renovo, um novo perfume, né? E o vinho quer dizer o pastorado que se renova naquela atitude, naquela função. Então, eu tenho um pastorado que se renova nesse sentido. E também, né, temos ainda o ministério filantrópico. O que quer dizer isso? Pondo sobre a sua cavalgadura, levo até uma hospedaria. Então, quer dizer, eu faço a coisa de maneira que eu vou levar esta pessoa para um lugar onde ele possa ser tratado e ter continuidade do tratamento. Então, é um trabalho filantrópico. Filantrópico por quê? Porque não recebo nada por isso, além de ter colocado as coisas que eu tenho para ajudar aquela pessoa. Então, é uma filantropia, né? E Deus se alegra disso. Então, tudo isso tem nesse ministério do samaritano, né? A vida humana que vale mais do que qualquer bem da comunidade. Uma vida, meus amados irmãos, uma vida vale muito mais do que qualquer bem. Então, se você puder ajudar alguém, não importa quem ele seja, ajude aquela pessoa naquilo que ela precisar. E isso vale muito mais do que qualquer bem que a gente possa imaginar. Ajude. Então, isso faz parte desse ministério do samaritano, da pessoa que olha e vê aquela necessidade que foi desenvolvida dentro daquela parábola que Jesus contou, que você já leu. Nossa glória é quando estamos vivenciando as misérias humanas. Então, quer dizer, Deus nos glorifica quando nós agimos para cuidar das misérias humanas que as pessoas vivem, estão vivendo nelas, né? Quando eu posso ajudar alguém, a nossa glória vem nisso. Não que eu esteja fazendo um negócio com Deus ou com qualquer coisa para receber essa glória em troca disso, não. Mas é um ato de dar, é um ato de entregar as coisas de maneira que ajudem as pessoas. Então, as misérias humanas são tantas que você precisa ver isso tudo. Literalmente crucificados pelas ovelhas. De tanto que você faz isso, você leva as ovelhas a serem salvas, de maneira a ser crucificado por elas. Precisam entender isso. Não é fácil, pastor, não é fácil. Mas um pastor precisa ter esse entendimento. Ainda tenho, né, outra coisa que é um ministério revolucionário. Cuidou dele, né? Cuidou da pessoa. É uma revolução. Quando você olha para alguém, não conhece aquela pessoa e vê ela numa situação de descaso, prejudicada, então você se move a favor daquela pessoa e cuida dela.
Então, é isso que está nisso aqui. Isso tudo tem que fazer parte daquela coisa que chamamos o caráter pastoral, né? A sua forma de viver e assim por diante, né? Ser samaritano, por exemplo, quando a gente olha isso, né? Que nem aqui você vê colocando em cima do animal para poder levar ele, né? É investir tempo e recurso para com as pessoas. Você está investindo na vida delas, você está doando do seu tempo, né? Esse ser samaritano significa gostar de comprar brigas dos necessitados. Quando você vê alguém sendo deixado de lado, você assume o ponto de defesa da vida daquela pessoa, você fala em nome dela. Pense sobre isso, pense sobre essas coisas, são deveras muito importantes. Também posso entender que ser samaritano, né, ser samaritano significa o seguinte, né, é mudar planos, mapas, bússolas para salvar os caídos. Quer dizer, você deixa de fazer as suas coisas, você muda a rota, muda a direção e vai em encontro daquela pessoa que precisa de cuidado para ser salva naquele momento. Isso faz parte de todas estas coisas que tem que existir dentro do ministério pastoral. E essa fundamentação que eu estou te dando é base bíblica, meu irmão. É base bíblica para se desenvolver isso, para refletir sobre isso. Nós temos aqui uma maneira de olhar as coisas, né? A trigonometria do ministério pastoral. Né? São esses versículos que temos aí, e vamos começar a olhar um pouco isso. Essa trigonometria são as três coisas que são importantes a serem feitas. Né? Quais são as reais preocupações do ministério pastoral? Quais são as principais, né, as principais e reais preocupações do ministério pastoral? Verifica sobre isso, observa sobre isso. Seria a formação teológica, ela pode ser entendida como uma prioridade? Seria a aceitabilidade na sociedade? Seria você ser aceito ali? Seria isso? Ainda temos outra questão para ver. Seria a estabilidade financeira? Ou ainda seria o apoio denominacional? O que seria? O que você observa dessas coisas, é claro, levando em consideração a pergunta que lhe foi colocada. Quais são as reais preocupações do ministério pastoral? Quais são? Será que é tudo isso que vimos aqui? Será que é isso? Ou será que essas preocupações, de alguma forma, são diferentes? Que você possa observar isso. Quanto a mais clara for a visão na função pastoral, maior será a sua eficácia junto ao rebanho. Então, você precisa, para desempenhar um bom ministério, você precisa construir uma visão do seu ministério. Você precisa trabalhar isso. E essa visão dessa função, ela vai promover uma eficácia do seu ministério se você tiver essa visão. O que eu estou fazendo neste vídeo e no anterior é ajudá-lo a você ponderar sobre certas coisas, fazer as suas anotações e nessas ponderações você ir construindo o perfil que você precisa ter para ser um pastor. Como é que você deve fazer, como você deve estudar, o que você deve buscar. Então, quanto mais clara for a sua visão pastoral, né, dessa função que você precisa exercer, mais eficaz será o seu ministério. Então, observe isso, né, e procure fazer isso da melhor maneira. Não precisa ser como eu estou dizendo, mas você vai pegando as coisas que estão sendo postuladas aqui e vai avaliando, para que você, então, possa construir o seu perfil. E assim a coisa possa caminhar. Dentro da ideia da trigonometria, né, ilustra bem o que é um ministério pastoral. Como é que a gente vai olhar?
que é trigonometria, né? Como é que a gente entende isso? A trigonometria é a área da matemática, presta atenção aí, né? A trigonometria é a área da matemática cujo objetivo é o cálculo das medidas dos elementos dos triângulos, ou seja, os lados do triângulo. Como você vê aqui, você vê o lado A, o lado B e o lado C. Como são esses ângulos e de que maneira eles são. Então, a trigonometria calcula isso. Então, começa a tentar olhar essa ideia de calcular o que você precisa fazer em cada situação, né? É essa a ideia. Então, o triângulo equilátero, por exemplo, os três lados têm medidas iguais. Ele não altera a medida. Então, os ângulos aqui do equilátero, os ângulos são iguaizinhos, né? Não tem diferença. Isso quer dizer que você precisa ter uma vida equilibrada. Essa vida equilibrada quer dizer não ser uma pessoa tendenciosa a extremos, nem de um lado, nem do outro. Você precisa ter o equilíbrio, e o equilíbrio é fundamental para que isso aconteça. Linhas visíveis, né, do ministério pastoral. Quais são essas linhas? Né? É aquilo que as pessoas veem. Por exemplo, as pessoas veem um pastor e eles sabem como o pastor é. Eles sabem fazer essa avaliação e ter isso, né, de alguma maneira. Né? Aquilo que o pastor faz, por exemplo, né, como é que é isso? Quais as evidências que você calculou serem necessárias para aquilo que as pessoas veem? Né? O que você pensou nisso? Qual a informação que você tem na sua mente para que as pessoas possam observar você e avaliar o seu equilíbrio, que você é uma pessoa equilibrada, né? Aquilo que o pastor faz, o que é que você está fazendo? Você faz de forma equilibrada? Quando você olha, os ângulos são iguais? Quando você faz para todos iguais, da mesma maneira? Ou você privilegia um ou privilegia outro? Como é que você faz? Você faz acepção de pessoas? Então, as linhas visíveis do ministério pastoral precisam ter isso. Isso aqui significa equilíbrio, né? Pregação, né? A sua pregação, como é que ela precisa ser feita? Né? É uma exposição da palavra de Deus. O ensino, né, que você faz, como é? O ensino é uma orientação a respeito dos conceitos de Deus. Então, você precisa entender essas coisas. O aconselhamento são coisas que o ministro pastoral, o pastor vai lidar todos os dias da vida, pregação, ensino e aconselhamento. Quando eu penso em aconselhamento, é levar as pessoas a um encontro com Deus. As pessoas que se desviam, que se perdem. Então, o aconselhamento, o propósito é levar essas pessoas de volta a encontrar um caminho com o Senhor. O ensino, né, a orientação a respeito dos conceitos de Deus. Precisamos compreender. Se você não entender aquilo que a Bíblia fala, daquilo que você deve fazer, então as coisas ficam complicadas, sabe? Então, eu quero compartilhar isso com você, dessas coisas que temos aqui. Né? Os ângulos, por exemplo, invisíveis do ministério pastoral. Quais são os ângulos que a gente vê? Aquilo que Deus vê. Quer dizer, essas coisas que eu falei, Deus está observando você para saber se você realmente está fazendo essas coisas ou não. Deus vê tudo aquilo que você está fazendo. Então, se você favorece um e não favorece o outro, entende? Então, por isso é que essa trigonometria, a ideia de todos os ângulos serem iguais, ou seja, todas as ovelhas são iguais, e a sua atividade tem que ser feita de uma forma igualitária para todos, então precisa entender isso. O pastor, aquilo que o pastor é, a sua atitude de lidar com uma pessoa da melhor maneira possível, sem ficar ponderando o que ela é, se ela tem dinheiro, ou a sua cor, ou a sua atitude, ou nível intelectual, e vai por aí afora, tantas coisas que rotulam as pessoas.
Então, o que Deus vê é como é que você lida com essas coisas. Há um equilíbrio, né? Por exemplo, na prática da oração, né? O respirar do pastor. Então, você tem que estar com isso de forma alinhada. O que é que Paulo ele fala sobre Colossenses 2? Vamos pegar aí a nossa Bíblia e dar uma olhada lá no texto de Colossenses, Colossenses capítulo 2, né, que fala sobre isso, né? Colossenses 4, 2. Olha o que está escrito lá, meu irmão. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Então, a prática da oração, o seu respirar, aonde você estiver, você precisa fazer isso. E Colossenses 4:12 também diz lá o seguinte sobre isso: saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, se esforça continuamente, né, de sobremaneira sobre as orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Nós temos muita fundamentação bíblica para as nossas atitudes. O que a gente precisa é tornar prático tudo isso. A intimidade bíblica é alcançar o que não é óbvio. Quer olhar? Podemos olhar também, porque é de suma importância essa construção disso na sua vida. 1 Coríntios 2, 9 e 10. No versículo 9 de 1 Coríntios diz assim: mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o versículo 10 diz assim, né? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo nas profundezas de Deus, as profundezas de Deus. Então eu tenho que ter uma intimidade bíblica. Essa intimidade bíblica quer dizer que eu tenho uma intimidade com Deus. Veja, verifique, medite e procure construir os pontos que são importantes para a sua visão. Você precisa ter uma visão ministerial. Discernimento espiritual, né? A capacidade de medir situações, né? Você pode conferir nesses versículos, como nós fizemos esse exercício aqui agora há pouco. Então, você precisa discernir, você precisa ter o discernimento espiritual, né? É avaliar o que é que está acontecendo, o que é que está por detrás das coisas que estão acontecendo, por exemplo, na igreja. Tem um tumulto, tem um desentendimento, ou tem uma ou outra coisa, você precisa ter isso, você precisa aprender a discernir, que você possa compreender essas coisas. Os ângulos representam a essência e o sucesso do ministério pastoral. Isso é que o ângulo mostra de alguma maneira, e que a gente precisa observar. Cada ângulo ele é igual e é uma essência. E o sucesso do ministério pastoral está em este equilíbrio. Você ter um equilíbrio para poder agir com o povo, para poder tratar com o povo, para poder fazer essas coisas com o povo, que você possa crescer nisso, que você possa entender isso. O estudo, por exemplo, no seminário é de suma importância para que você possa pesquisar sobre essa coisa. E o propósito final, para aqueles que têm um chamado pastoral, ele precisa entender isso. Então, essa evidência desses dois últimos vídeos aqui, elas trabalham nesse sentido, dessas atividades que precisam ser feitas, né? Se fechamos os ângulos, a área do triângulo é inexpressiva. Se fecharmos, né? Se você fechar essa maneira de você olhar o povo,
e ver a sua característica, a sua forma de ser, como é que eles se reúnem, como é que cada ponta desse triângulo são as pessoas. Você vai ver, se você levar isso para a igreja e começar a estudar através da trigonometria, que calcula todas as coisas, você vai ver cada grupo na igreja. Você tem vários grupos na igreja, cada grupo, por exemplo, vivendo de uma maneira diferente, eles se relacionam com aquelas pessoas. As pessoas de um grupo parece que não vão para outros, e assim por diante. Mas você precisa lidar com todos os grupos. É comum, por exemplo, para um pastor, quando está pregando, ele olha para um lado, ele sabe que aquele irmão senta lá. Ele olha para o outro, ele sabe que o outro irmão senta lá. Ele olha para outra irmã, sabe que essa irmã senta aqui. E assim por diante. O pastor sabe, porque as pessoas se juntam. Sócrates já falou isso. As pessoas se juntam quando elas têm afinidades, quando elas têm estas coisas que elas trabalham dessa maneira. Então, se fechamos os ângulos da área de triângulo, fica inexpressível. Então, eu preciso saber como aquilo chegou a ser daquele jeito, entende? Essa questão da trigonometria é saber por que aquele povo, eles estão sempre juntos ali, eles se reúnem, eles estão... O que tem por detrás disso? Você que está seguindo para o caminho pastoral, você precisa, de alguma maneira, identificar o que é que está acontecendo, identificar o que está rolando. É fundamental, é de tremenda importância isso. E que isso você possa ir construindo aquilo que é o nosso propósito, de ajudar você a construir um perfil pastoral para você, para a sua vida. Né? E se é que você tem um chamado nessa área. Então, porque precisa ter o chamado para poder desenvolver. E essas bases bíblicas aqui e teológicas, elas nos ajudam nesse sentido. É claro que nesses 2 últimos vídeos a gente está enfatizando o ministério pastoral. Né? Se abrimos muito um dos ângulos, fugimos do triângulo e do equilíbrio. Ou seja, se você dá mais atenção ao ângulo A do que ao ângulo B e ângulo C, os outros 2 ângulos, eles vão observar isso. Né? Eles vão observar o que é que está acontecendo, né? Porque você colocou mais apoio, mais cuidado para aquele grupo A. E precisam entender que as coisas não podem ser desse jeito. Então, você precisa ter equilíbrio nisso. Então, se você abre, favorece mais o grupo B, o grupo A e o grupo C vão sentir isso. Então, não há equilíbrio. É necessário entender o equilíbrio. É muito importante entender o equilíbrio. Se não entender esse equilíbrio, na vida, de alguma maneira, vai ficar de forma assim, muito complicada. Muito bem. Se não trabalhamos os ângulos, não mudamos as arestas e não mudamos o nosso ministério. Então, para que o seu ministério possa ser reconhecido e conhecido por todas essas pessoas, como nós temos aqui, temos que trabalhar os ângulos. E trabalhar os ângulos é identificar cada perfil de cada grupo. Você precisa fazer isso. Sabe, às vezes a gente acha que o ministério pastoral é só pregar, dar uma aula na escola dominical e ajudar algumas pessoas. Não, é muito mais amplo do que isso. É por isso que estou fazendo isso, para abrir o teu entendimento, para abrir a sua compreensão e você entender a ponto qual você deseja chegar. Se não trabalharmos os ângulos para compreender aqueles que compõem aqueles ângulos, se não calcularmos isso em termos matemáticos aqui, que nós estamos vendo, nós não mudamos as arestas. Para ter qualquer mudança nas arestas ali, eu preciso estudar o grupo e ver se esse grupo, se eu mudar essa aresta, o que ela vai refletir no outro. Porque se eu mudo uma, no outro vai mudar. O outro vai mudar porque eu mudei aquela uma. Então, eu preciso lidar com o equilíbrio.
Eu preciso lidar com equilíbrio. As ovelhas, elas vão lhe dar esse retorno, ou pela expressão do rosto, ou por palavras, ou de uma outra maneira mais expressiva, eles vão te dar esse retorno. Agora, você quer ter um ministério que tenha efeito, você precisa considerar todas essas coisas. E aí, então, né, vamos um pouquinho mais, né, nessa ideia do triângulo do ministério pastoral. Né? O triângulo desse ministério precisa ser observado no seguinte, né? Como uma pregação, por exemplo. Né? Vamos falar aqui sobre a pregação. Hoje, a pregação produzida de joelhos e não nos joelhos. Tem muitas pessoas que pegam a Bíblia no momento que estão na igreja e olham o texto lá e fazem a sua pregação. Essa pregação não é uma pregação de joelhos. A pregação de joelhos é aquela que você busca a Deus, você ora, você jejua e você busca a Deus para que ele possa falar a você aquilo que ele quer que seja pregado. Então, esta é uma situação que precisa ser vista. Né? O que as pessoas dizem após ouvi-lo, meu pastor, é culto ou Deus falou comigo? O que as pessoas falam isso? É culto ou Deus falou comigo? É o culto ou é Deus que está falando comigo? Não? O que as pessoas dizem após te ouvir? Será que eles vão falar que ouviram você? Ouvir o Senhor, meu pastor. Quer dizer, ele ouviu o culto, a pessoa, ou Deus não falou com ele? Então, quer dizer, eu tenho que ter essa indignação e buscar o entendimento disso de alguma maneira. Então, a pregação precisa produzir isso. O ensino, né? Ensino exegético e não exegético das Escrituras. Hoje nós temos muitas mensagens exegéticas, pessoas querendo dizer que mexem com as línguas originais e não sabem nada, não sabem nem ler a palavra que estão falando. Então, isso é muito comum, né? Nós temos essa questão exegética. E elas querem colocar o grego, o hebraico, para dar um tchan na sua pregação, mas elas não sabem lidar com isso. Para saber, não é nem saber ler, tem que saber conhecer a gramática. Mas eu não vou acrescentar mais detalhes nisso. O que as pessoas aprendem, né? O que as pessoas aprendem? Então, tem geografia bíblica, filosofia grega, conceitos científicos ou as verdades de Deus. O que elas precisam aprender? Qual a necessidade que elas precisam ter? Então, é claro que você vai ter que descobrir qual é a melhor maneira de ensinar a congregação e o que ensinar e de que maneira ensinar. Então, que você observe bem estas coisas, porque elas são fundamentais. E o aconselhamento, né, que está fechando o terceiro ponto lá do triângulo, é que recupera o eu perdido, a pessoa que se perdeu. E essa pessoa que se perdeu, né, como é que nós lidamos para trazê-la de volta? Como é que nós fazemos isso? Que não foge da culpa, mas também, né, não despreza a graça. Então, como é que vamos lidar com essas coisas? E lidar com a graça de Deus que trabalha nisso, né? Assim, então, estar junto ao rebanho quando cresce e quando ele estagna. Né? A estagnação, né, de um rebanho, ela vem por conta de deficiências pastorais, da atividade pastoral. Aí então, né, você pode ver uma frase aqui de John Drescher. Ele é um pastor menonita que com mais de 40 anos do ministério pastoral. E no seu livro ele diz: se eu começasse meu ministério de novo. Então pensa aí, se eu começasse meu ministério de novo, o que eu faria? Aqui ele tem apontado algumas coisas. Ser mais disciplinado no cultivo da vida espiritual. Qual outra coisa? Dedicar mais tempo ao estudo da pregação e das escrituras. O que mais que eu faria? ênfase preponderante na oração. Medita aí, meu irmão.
disciplina espiritual, né? Dedicar mais tempo no estudo e na pregação das Escrituras. E a minha ênfase preponderante deve ser na oração. Tá? Santidade, por exemplo, né? Como é que eu lido com a santidade? A santidade de Levítico 4:1-12. Como é que eu lido com isso? Não devemos nos alarmar pelos pecados dos pastores, mas nos preocupar como podemos tratá-los. E eu quero encerrar nossa aula dessa maneira, com esta frase, né? Não devemos nos alarmar pelos pecados dos pastores, mas nos preocuparmos como podemos tratá-lo. Então, assim, encerramos esse vídeo que falamos sobre a questão ministerial, pastoral, né? Uma fundamentação bíblica, um embasamento bíblico comentado, teológico, para que possa ajudá-lo a traçar um perfil do seu ministério, estabelecendo a visão e como você precisa trabalhar. Espero que tenha sido boa esta matéria para você, Bases Bíblicas Teológicas do Ministério. Espero que tenha acrescentado valores à sua vida, valores ministeriais e espirituais sobre tudo aquilo que você precisa fazer. Então, que isso seja para a honra e glória do nosso Deus. Louvado e glorificado seja Ele, e que você possa crescer nessas atividades. Em nome de Jesus. Amém.